Nós paramos em princípios básicos de organização e agora eu vou falar o porquê que esse assunto é interessante para a sua prova, tá? Esse assunto ele é interessante porque quando você estuda organização formal, lá em organização formal você acaba percebendo que a divisão do trabalho, que a especialização, que a hierarquia e que a amplitude administrativa são considerados princípios básicos da organização formal, tá? Então, se eu estou falando de uma organização formal, a organização formal é aquela que é oficial, é a estrutura oficial da organização, né? Ali você consegue perceber a distribuição dos níveis hierárquicos, né? Consegue identificar a divisão do trabalho, consegue identificar quem é autoridade, quem é subordinado, consegue entender como é que funciona a comunicação na empresa. Então, a partir do momento em que você trabalha com a estrutura organizacional na sua forma oficial, você está trabalhando com a organização formal, né? E são princípios básicos da organização formal: a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia e a amplitude administrativa. Rapidamente, uma explicação sobre cada um deles, tá? Primeiro falando aqui, ó, sobre a divisão do trabalho e a especialização. Em relação à divisão do trabalho, toda empresa existe uma série de atividades a serem executadas. E ela também vai possuir uma série de recursos, né? Esses recursos, eles são importantes para fazer com que a empresa consiga colocar em prática as suas ideias. Então, sabendo, né, que existe um todo a ser realizado, o que a empresa ela vai fazer? Ela vai se empenhar para compreender esse trabalho total que precisa ser realizado pelos seus colaboradores e vai dividir o trabalho. Aí é que vem a grande reflexão, né? Por que a gente divide o trabalho? Porque não dá para uma pessoa só com qualidade fazer tudo sozinha, né? Costumamos dizer no nosso dia a dia que precisamos de outras pessoas e precisamos saber trabalhar com outras pessoas para que a empresa possa alcançar melhores resultados. Além do aprendizado que isso acaba gerando para a gente, né, e a experiência que acaba proporcionando para a gente com o passar do tempo. Mas isso basicamente é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho ela não foi vista inicialmente na teoria neoclássica da administração, pelo contrário, ela foi preconizada lá no início do século XX por uma outra teoria, que é a teoria da administração científica. Eram as ideias de Taylor, que percebeu o quanto era importante a divisão do trabalho, e não apenas a divisão do trabalho, né? Mas também a especialização do operário. Então, a gente costuma dizer que a especialização é uma decorrência da divisão do trabalho. É justamente o que você consegue identificar aqui no Focado no Edital. Nessa turma de preparação para o Colégio Pedro II para o cargo de assistente em administração, o Manuel, que é o gestor desse curso, ele convoca os professores, dividindo todo o trabalho de preparação para esse concurso, fazendo com que cada professor especialista seja responsável por ministrar o conteúdo da sua disciplina. Ao mesmo tempo que Manuel se preocupa em dividir o trabalho, ele está mostrando para a gente a preocupação que essa empresa possui com a especialização. O Manuel não é maluco de me dar a responsabilidade, de me atribuir a responsabilidade de lecionar a língua portuguesa. Primeiro porque eu vou deixar o Rian sem emprego, né? Eu gosto muito do Rian. E eu não quero fazer isso, né? Rian é meu parceiro. Segundo, é brincadeira, tá, gente? Eu não tenho habilitação para poder ministrar conteúdo de língua portuguesa. Eu tenho bacharelado em administração, eu tenho licenciatura em matemática, então toda matéria referente ao campo da administração ou ao campo da matemática, eu estou habilitado para poder lecionar. Agora, língua portuguesa, mesmo que eu seja ótimo em língua portuguesa, o que não é o caso, eu não tenho a especialização para poder dar conta desse recado. Então perceba que a especialização ela acompanha a divisão do trabalho.
ela é uma consequência, né? Ela é uma decorrência da divisão do trabalho em si, tá? Então, cada professor do focado é especialista e assim você percebe o trabalho sendo dividido. Professor, qual é a importância da hierarquia? Bom, quando a gente fala sobre hierarquia, a gente fala sobre chefe e também sobre subordinado. E qual é a ideia? A ideia é de que chefe é a figura de autoridade, aquela que tem poder legal, poder legítimo para dar ordens. E o subordinado, o juízo, né, a responsabilidade de colocar em prática as ordens que foram dadas. Elas precisam ser rigorosamente cumpridas. E quando você fala de princípios básicos de uma organização formal, a hierarquia ela é importante e continua existindo, tá? É bom porque algumas pessoas tendem a acreditar que as organizações avançaram de tal modo a não existir mais hierarquia na sua estrutura. Gente, se não houver hierarquia, simplesmente as pessoas vão fazer o que elas quiserem fazer, tá? Vão fazer o que elas quiserem fazer e a empresa vai perder a sua capacidade de organização. Ah, professor, você está querendo dizer então que é importante ter uma hierarquia? Sim, é importante ter uma hierarquia, mas não aquela hierarquia engessada, daquele chefe que ocupa uma figura de autoridade formal, mas que não tem capacidade para poder gerenciar os seus recursos humanos principalmente, né? Não tem capacidade de liderar pessoas, não tem capacidade de motivar pessoas. Realmente hoje, isso é algo inaceitável. As grandes empresas contam com figuras de autoridade que são líderes, que são pessoas que têm capacidade de motivar outras pessoas. Aí você tem uma outra situação relacionada à hierarquia. A hierarquia vista como antiga, tradicional, típica daquela chefia centralizadora, era aquela que tomava decisões sem se basear em conhecimento, né? Hoje você tem uma hierarquia diferente. Você ainda conta com a figura do chefe, que tem aquele poder legítimo de dar ordens, mas ao mesmo tempo aquela figura que tem capacidade de orientar pessoas, de motivar pessoas e de liderar pessoas. É isso que faz as empresas competitivas contarem com figuras de autoridade que têm habilidades de liderança e capacidade de motivar a sua equipe de trabalho, tá? E vamos falar também sobre amplitude administrativa, né? A amplitude administrativa, que também pode ser chamada de amplitude de controle ou de supervisão. O que estabelece a tal da amplitude administrativa, pessoal? Basicamente, o número de subordinados que um gestor, que um supervisor, que um administrador, seja lá qual for a expressão que a banca vai escolher, consegue supervisionar. Basicamente é isso, o conceito de amplitude administrativa. Quando você tem uma estrutura muito vertical, ou seja, alongada para cima e não para os lados, você conta com mais figuras de autoridade. Se você conta com mais figuras de autoridade, significa dizer que você está dividindo essa função, podemos dizer assim, com outras pessoas. Então, qual é a tendência quando você tem uma empresa muito verticalizada? Por ter mais autoridades, cada autoridade acaba supervisionando uma quantidade menor de pessoas. Quanto mais alongada for a estrutura, mais vertical ela for, significa dizer que menos subordinados cada administrador terá para supervisionar. Agora, se eu achato essa estrutura, se eu faço ela crescer para os lados e não para cima, eu estou reduzindo os níveis. Se eu estou reduzindo os níveis, eu estou com menos autoridades. Se eu tenho menos figuras de autoridade na minha empresa, cada autoridade passa a ter mais subordinados para supervisionar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Isso tem relação direta com a chamada amplitude administrativa. Pessoal, aqui a gente esgota
o que eu acredito que seja importante sobre a abordagem neoclássica da administração, sobre a teoria neoclássica da administração. Agora, vou entrar rapidamente em planejamento estratégico e tipos de planejamento. Vamos nessa. Ao falar sobre planejamento estratégico, que a gente seria o nosso segundo tema, né? Primeiro tema, abordagem neoclássica. Segundo tema, planejamento estratégico. O que a banca pode acabar abordando sobre planejamento estratégico? Ela pode falar de planejamento estratégico, dizendo que é o único tipo de planejamento que possui orientação externa. O que é possuir orientação externa? É o único tipo de planejamento que sofre influências do ambiente externo. Beleza? É o único tipo de planejamento que sofre influências do ambiente externo, tá? Por isso, é importante que ele seja revisado, tá? Revisado, por quê? Porque pode ser que exista a necessidade de mudança em razão da influência do ambiente externo. Até mesmo uma decisão do governo pode ser o suficiente para poder alterar as estratégias de uma organização, tá? Tem que ficar atento a isso. Isso realmente pode acabar acontecendo. Agora, o que a banca também pode fazer relacionado a planejamento estratégico? Quando a gente fala sobre planejamento estratégico, podemos falar sobre o que a gente chama de referencial estratégico. O que é o tal do referencial estratégico? Basicamente, é o cartão de visita, né, da organização. Quando a gente fala sobre o referencial estratégico, é porque a gente está falando sobre missão, visão e valores. Eu já dei essa dica nas minhas aulas, mas eu repito, não tem problema, tá? Isso é assunto super importante para qualquer prova de administração. Estudar o referencial estratégico. Se você realmente tem interesse em trabalhar no Colégio Pedro II, que é uma excelente instituição que investe no seu funcionário e por aí vai, você precisa saber qual é a missão dessa instituição, a visão e também os valores. Ah, mas como é que eu sei disso, professor? Você vai acessar o site da instituição. Você vai colocar lá no site de buscas Colégio Pedro II. Vai aparecer o site do Colégio Pedro II, você vai acessar o site, vai lá na barra de menu e vai clicar na opção institucional. É isso. Se você quer trabalhar naquela empresa, você precisa conhecer o porquê que aquela empresa existe. Qual é o seu propósito, qual é o papel que ela assume perante a sociedade, que é a caracterização do conceito de missão. A missão justifica a razão da existência da organização. Ou seja, qual é o papel que ela assume perante a sociedade, tá? Muito cuidado, porque o conceito de missão é diferente do conceito de
visão. A visão manifesta o desejo futuro da organização, tá? Quando a gente fala sobre visão, a visão significa o quê, pessoal? Significa como a empresa deseja ser reconhecida, tá? Preste muita atenção nessa locução verbal aqui, porque normalmente em situações de prova é muito comum as bancas fazerem declarações, seja da missão, seja da visão, e quando se declara a visão de uma empresa, é muito comum a banca utilizar a expressão ser reconhecida. É um desejo futuro que a organização pretende alcançar. Tudo bem? Desejo de como ela quer ser reconhecida. Não só reconhecida pelo seu cliente, que no caso do Colégio Pedro II é a figura do cidadão, como também como ela deseja ser reconhecida pelos próprios funcionários. Beleza? Isso pode acabar sendo de alguma forma cobrado na sua prova e também tem coerência, tá? E os valores, professor? Os valores representam os princípios organizacionais. O que nos faz lembrar da importância de um outro tema que está presente no seu edital, que é cultura organizacional. Que eu vou aproveitar aqui rapidamente para poder comentar qual é o assunto que eu considero principal sobre cultura organizacional, tá? Todo mundo já sabe, né, que cultura organizacional representa um conjunto de hábitos, valores, crenças, costumes que a empresa vai definir e que ela acaba criando, assim, uma capacidade de controlar e de orientar o comportamento humano, porque com o passar do tempo os funcionários eles vão partilhar aqueles valores, né? Aqueles hábitos, os costumes. E ao falar sobre cultura organizacional, o principal assunto de cultura organizacional, sem dúvidas, é a chamada teoria do iceberg, ou níveis fundamentais da cultura. Gente, isso é clássico de prova, tá? Como é que funciona essa abordagem? Vamos lá. Quando a gente fala sobre cultura organizacional, quando a gente fala sobre os níveis fundamentais da cultura, vou colocar aqui, tá? De outra cor. Quais são os níveis fundamentais? Eu tenho os artefatos, os valores e os pressupostos, né? Artefatos são artefatos observáveis. Valores são valores compartilhados, né? E pressupostos são pressupostos básicos, tá? Esses são os 3 níveis fundamentais da cultura. O que você não pode esquecer em hipótese alguma? Artefatos observáveis representa a camada mais visível da cultura. Como é que eu vou lembrar que ela é mais visível? Porque ela é observável, tá? É uma dica importante para você matar questões, para você bater o olho e conseguir acertar a sua questão. Já pressupostos básicos representam a camada mais profunda, beleza? Mais profunda, como é que eu vou lembrar que a camada mais profunda, ou a camada que a gente não consegue visualizar? Porque se eu pensar em um iceberg, a base do iceberg está abaixo do mar. E se eu estiver no nível do mar, eu não consigo visualizar.
Não consigo visualizar porque está lá na profundidade, porque está na base. E a base vai me lembrar da palavra básico, tá? Aquilo que é observável é o que eu consigo visualizar. Aquilo que é básico está na base, está na profundidade, portanto, eu não consigo visualizar, logo é a camada mais profunda da cultura, tá? E valores é a camada intermediária, né? Nem sempre é possível visualizar. Então, a gente tem uma camada aqui, ó, que é considerada uma camada intermediária, tá? Nem sempre é possível visualizar. Bem, uma outra situação que pode acontecer, que é muito comum, é a banca começar a elencar exemplos para que você possa identificar se esse exemplo representa o exemplo de um artefato, de valor ou de um pressuposto básico. Tudo aquilo que é relacionado a prédios, a instalações, a ferramentas, né? A vestimenta, a uniforme, marca, são artefatos observáveis. Tudo aquilo que é relacionado a crenças compartilhadas, percepções e sentimentos são pressupostos básicos. E valores vão estar relacionados às ideias, né? Aos princípios da empresa. Beleza? Esses são os exemplos que costumam ser colocados em prova para você identificar se são artefatos observáveis, se são valores ou se são pressupostos básicos, tá? Na minha visão, isso é o mais importante sobre cultura organizacional e tem muitas questões que acabam abordando essa temática. Beleza? Bem, além disso, lembrando que estamos em planejamento estratégico, eu só dei uma fugida em cultura organizacional. O que a banca também pode cobrar em relação a planejamento estratégico? Pode cobrar de você a chamada análise SWOT. O que é análise SWOT? É uma ferramenta. Ferramenta misteriosa, né? A gente até fica brincando, né? R$2 ou um presente misterioso, que é o que está na modinha aí de TikTok, eu sei disso porque eu dou aula para o ensino médio, então todo ano eu acabo me atualizando e os meus alunos vão me contando novas histórias. Mas o fato é uma ferramenta misteriosa. Por que misteriosa? Porque se você tentar buscar quem criou essa ferramenta, você vai ter um grande ponto de interrogação. Você vai até identificar que o meu xará Igor Ansoff teve uma boa participação, mas você não consegue apontar, como acontece em outras ferramentas da administração, quem criou essa ferramenta que possibilita a organização analisar o seu ambiente interno e também o seu ambiente externo, tá? Então, a análise SWOT é uma ferramenta clássica utilizada no processo de planejamento estratégico, tá? Qual é a capacidade que ela tem? De analisar, fazer a empresa ter capacidade de analisar o seu ambiente interno, ou seja, suas forças e fraquezas, assim como o ambiente externo. Ambiente externo, a gente já fala em oportunidades e ameaças. Beleza? Bem, o que a banca pode perguntar para você na sua prova? Pode perguntar sobre variáveis controláveis ou não controláveis. Ambiente interno, forças e fraquezas. São recursos controláveis, tá? Como eles estão disponíveis internamente à organização, a empresa ela precisa ter controle desses recursos.
Agora, quando a gente passa a falar sobre o ambiente externo são recursos não controláveis. Por que não controláveis? Porque eles estão disponíveis fora da empresa. E tudo aquilo que está fora do alcance da empresa, a empresa não possui controle. Isso não significa dizer que ela vai deixar de se preocupar, pelo contrário, ela vai começar a criar a capacidade de monitorar as situações externas. Porque existem situações externas que podem beneficiar a empresa, que são exemplos de oportunidades, ou que de alguma forma vão incomodar, vão atrapalhar a empresa, que são as ameaças. Basicamente, tudo aquilo que é interno. Tudo aquilo que é interno e ajuda é força. Daquilo que é interno e atrapalha é fraqueza. Tudo aquilo que é externo e traz uma influência positiva para a empresa é oportunidade. Daquilo que é externo e provoca uma influência negativa na visão da empresa é uma ameaça, tá? Deixando bem explicado aqui para você que cada empresa enxerga o ambiente externo de uma maneira diferente. Existem empresas que acabam enxergando um fator externo como oportunidade, enquanto outras acabam entendendo o mesmo fator externo como uma ameaça. Existem questões conceituais que vão perguntar para você o que é análise SWOT, para que serve a análise SWOT, ou perguntar o que significa o termo SWOT, né? O termo SWOT significa strengths, forças, weakness, fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, que é ameaças, tá? Então, SWOT, abrasileirando, a gente fala da matriz FOFA, forças e fraquezas, strengths e weakness, oportunidades e ameaças, opportunities e threats, beleza? Ou threats, enfim. O que eu quero falar aqui agora? Se for questão conceitual, é moleza, né? Eu sempre destaco isso nas minhas aulas. Se for questão conceitual, rapidamente e com segurança você consegue resolver a sua questão de análise SWOT. Vai perguntar para que serve, aonde eu aplico, o que ela analisa, o que é o ambiente interno, o que é o ambiente externo, o que compõe o ambiente interno, o que compõe o ambiente externo. Ponto final. Mole, né? Agora, tem questões de análise SWOT que vão exigir de você interpretação. A banca vai criar uma situação hipotética no seu enunciado e vai perguntar para você se aquilo representa um exemplo de força, um exemplo de fraqueza, um exemplo de oportunidade ou um exemplo de ameaça. E aí, professor, o que eu faço da minha vida se a banca fizer essa abordagem? Vamos lá. Se a banca fizer esse tipo de abordagem, você vai dividir a sua questão em dois momentos. Quais são esses dois momentos? Primeiro, verificar se o exemplo do seu enunciado é algo do ambiente interno ou se é algo do ambiente externo. E o segundo momento é identificar se aquilo ajuda ou se aquilo atrapalha a empresa. Se for algo interno que ajuda, é um exemplo de força. Se for algo interno que atrapalha, é um exemplo de fraqueza. Se for algo externo que influencia positivamente, é oportunidade. E se for algo externo que influencia negativamente, acaba sendo uma ameaça, tá? Cuidado com as questões de interpretação, porque a banca ela vai amarrar o texto do enunciado para que a situação hipotética que ela crie não proporcione uma duplicidade de interpretação. Então, primeiro você vai analisar se é interno ou externo. Depois verificar se aquilo ajuda ou se aquilo atrapalha. Beleza? Tranquilo? Continuando, pessoal. Tem uma outra situação que se comunica com o planejamento estratégico que está no seu edital, que são os tipos de planejamento, tá? Vou colocar aqui
os tipos de planejamento, para a gente estudar. Eles também podem ser chamados de abrangência do planejamento, né? Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, beleza? Esses são os chamados tipos de planejamento. Automaticamente, eu que não me aguento, acabo correlacionando esse tema a um outro tema do seu edital. Qual tema, pessoal? Isso, eu ouvi aí você dizendo do outro lado. Níveis da administração. Por que dá para fazermos essa correlação desses dois temas que estão no seu edital? Pelo simples fato de identificar que quando a gente passa a falar sobre os níveis da administração, a gente acaba identificando que a empresa ela é dividida em 3 níveis. Aqui no topo nós temos o nível institucional. Na parte média nós temos o nível intermediário. E na parte básica nós temos o nível operacional. Não é isso? Bem, esses são os chamados níveis da administração. O que eu acho que a banca pode fazer numa questão de prova? Correlacionar os níveis aos tipos de planejamento. No nível institucional, é que você identifica o planejamento estratégico. Planejamento estratégico que possui as seguintes características. Visão global, envolve a empresa como um todo, definido pelos diretores, pelos executivos de alto nível, né, como a gente costuma dizer, pela presidência da empresa, enfim, né, aqueles que estão no mais alto escalão, né? Realizável no longo prazo, sendo genérico e sintético. É o planejamento estratégico que é definido lá no nível institucional, tá? Já no nível intermediário, você tem o planejamento tático. Planejamento tático, que a visão deixa de ser global e passa a ser uma visão departamental. Definido pelos gerentes, realizado no médio prazo, sendo ele menos genérico e mais detalhado. Por que menos genérico e mais detalhado? Menos genérico porque ele vai deixar de perceber a empresa como um todo e vai acabar passando a perceber cada área, cada departamento. Então ele automaticamente passa a ser menos genérico e automaticamente mais detalhado. Só que é aquilo, né? O mais detalhado de todos é o operacional. Lá no nível operacional você tem a importância do planejamento operacional. Então o planejamento operacional é definido lá no nível operacional. No nível intermediário é que você tem o planejamento tático, tá? Planejamento operacional, aqui a visão envolve
as operações, né? Visão operacional. Aqui envolve cada tarefa, né? Cada operação. Aqui a gente tem a importância do trabalho dos supervisores, que são administradores que estão naquele nível, tá? Planejamento operacional que é realizável no curto prazo. E ele é considerado analítico e detalhado. Por que analítico e detalhado? Porque ele envolve cada tarefa, ele envolve cada operação, tá? Então, olha só que legal. Ao mesmo tempo que nós falamos sobre níveis da administração, também falamos sobre tipos de planejamento. Planejamento estratégico, tático e operacional. Essa brincadeira que eu fiz aqui, a banca ela pode fazer na hora da sua prova, né? Fazer essas correlações. Beleza? Gente, já falei sobre abordagem neoclássica, já falei sobre planejamento estratégico e também sobre tipos de planejamento, já falei de análise SWOT, já falei de níveis da administração. Agora eu vou falar rapidamente sobre tipos de organização e dar uma pincelada em organização formal e organização informal daquilo que eu acho que é importante, tá? Vamos lá, vou colocar assim, ó, número 3. Tipos de organização. Aí você tem a organização linear. Características da organização linear. A gente tem a chamada autoridade linear, aquela que se baseia numa unidade de comando, que estabelece que o comando é único, então subordinados recebem ordens de apenas um chefe. Na organização linear, as decisões são centralizadas, são tomadas pela cúpula, por quem está no topo. A comunicação ela é formal, então nós temos linhas formais de comunicação, necessidade, né, de intermediários para fazer com que as ocorrências da base possam chegar até o topo, para que o topo decida, para que aquilo volte para a base, né? E o seu aspecto piramidal. Essas são as características da organização linear. E a característica mais forte, mais cobrada em provas, é falar sobre a unidade de comando, né? Ou seja, uma autoridade linear, tá? A cada escalão hierárquico você percebe subordinados recebendo ordens de apenas um chefe. Outra menção muito comum em enunciados é o aspecto piramidal, tá? Então essas duas características são bem fortes e que já mostram pra gente a organização linear, sendo essa daqui a mais importante, tá? Essa daqui está sendo bem citada, mas aqui realmente configura a organização linear, né, que é a organização militar reconhecida, é a autoridade linear nos escalões hierárquicos, que vai desde o mais alto até o mais baixo escalão, com o princípio da unidade de comando estabelecido, tá? Agora, tem também a organização funcional. Aqui, ao invés de ter autoridade linear, a gente tem a chamada supervisão funcional. O que é supervisão funcional? É a autoridade funcional. É aquele que detém o domínio do assunto. Ou seja, alguém realmente especializado. Ou seja, agora a ênfase é na especialização. As decisões que eram centralizadas passam a ser
descentralizadas. Então, a gente tem a descentralização como uma característica da organização funcional. As linhas formais de comunicação dão lugar a uma comunicação mais direta. Linhas diretas de comunicação, tá? Detalhe importante. Na organização funcional, em algum momento haverá uma quebra da unidade de comando. Como é que eu consigo visualizar que essa unidade de comando ela foi quebrada? Quando você passa a perceber o subordinado sendo orientado por mais de uma figura de autoridade, tá? É como se você estivesse nesse cenário, beleza? Imagina o seguinte, imagine que a cada professor que apareça aqui no Focado tem a capacidade de dar assistência. Então você recebe assistência minha, em língua portuguesa assistência do Rian, em raciocínio lógico assistência do Júlio César, em informática a ajuda do Leonardo. Então, cada um está orientando você nesse processo de preparação. Então, é como se fosse uma organização funcional, beleza? A gente acaba dividindo a nossa autoridade, ela acaba sendo compartilhada. Nossa autoridade aqui, no caso, é com ênfase na especialização e cada professor aqui está preparado para poder dar assistência aos alunos do Focado no Edital. Portanto, cada aluno é orientado por mais de um professor, beleza? Isso não pode acontecer lá na organização linear. A organização linear se baseia no princípio da unidade de comando. Beleza? Tranquilo? Agora, pode ser que exista a coexistência desses dois tipos de organização. E se existir a coexistência desses dois tipos de organização, é porque estamos falando da organização linha-staff. Vamos lá, então? Vamos falar sobre a organização linha-staff. Organização linha-staff. Como é que funciona, professor? A característica aqui é a coexistência da organização linear e da organização funcional. Ou seja, ainda existe unidade de comando. Aqui você tem a organização linear somada à especialização, né? Que seria o papel do staff. O que é o staff? Staff é apoio, staff é suporte, staff é assessoria, assessoria interna. Gente, sem querer eu apertei um botão, tá? Assessoria interna. Staff é prestação de serviço especializado. Então, staff configura a organização funcional, enquanto a unidade de comando, né, de ponta a ponta, do mais alto até o mais baixo escalão, configura a chamada organização linear. Beleza? Detalhe importante, pode ser cobrado na sua prova. Anote, nessa organização linha-staff, as decisões de linha predominam em relação ao staff.